estamos começando mais uma live de quinta-feira e hoje o tema da nossa live é encorajamento e serão escolhidos 5 pessoas para falar sobre este assunto. Boa noite, Lígia, boa noite todo mundo que vem chegando. Eu vou aproveitar o início da live de hoje, enquanto as pessoas vêm chegando, para falar sobre uma perspectiva que para mim é muito clara no meu coração, mas que talvez para nem todas as pessoas sejam. Então, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou falar sobre isso. Essa live vai ficar salva depois. Boa noite, Rayane. Boa noite, Adriana, minha prima. Então, eu vou falar um pouco sobre isso enquanto as pessoas chegam e aí a gente entra no assunto, né? As lives de quinta-feira, elas atendem um certo número de pessoas e eu sei, né, eu sinto no meu coração que trazem mensagens que são valorosas, né, que muitas vezes orientam, especialmente aquela pessoa que foi chamada ao nome, né, mas a gente precisa sempre ter em mente que muitas vezes o problema, ou a situação, o desafio que uma pessoa está vivendo pode ser o mesmo desafio que uma outra pessoa que não foi chamado o nome também está vivendo. E eu sei, tenho plena certeza, né, que a espiritualidade ela busca pessoas que são como exemplos, digamos assim, para, como eu vou dizer, para abarcar o maior número possível de pessoas que estão assistindo a live e que vão assistir depois. Eu, por exemplo, eu me sinto sempre muito enriquecida com os casos que atende, né? Eu não conheço as histórias antes e tem dias, inclusive, que eu faço a mínima ideia do que eles vão falar, como hoje. Eu sei que vai acontecer aqui na hora e eu sou muito sincera em falar isso, né? Que eu sou um canal, ou seja, eu me abro para que eles tragam a mensagem que eles querem trazer, tá? Então, para as pessoas não ficarem chateadas quando o seu nome não for chamado, não é nada, pelo contrário, muito provavelmente você está contemplado, né, no ensinamento, no conselho para alguém, sabe? Então, de coração para coração, para quem está me assistindo, para a gente interpretar esse momento tão especial da quinta-feira como um momento de aprofundamento, de estudos, né? Estou falando isso porque é dessa maneira que eu me sinto. Aprendendo junto com a espiritualidade, aprendendo com eles, né? Então, assim, o meu nome ser chamado ou não ser chamado é uma questão de prioridade naquele momento para o conjunto da obra, vamos dizer assim, né? Boa noite, Priscila, Franciele, Beatriz, Ju, Mônica, boa noite. E eu vou hoje, já no início da live, antes de começar a falar sobre o tema, que vai ser totalmente canalizado, tá? Não tenho carta aqui hoje, eu não sei o que vou falar, então eu vou canalizar por completo mesmo. Eu já vou falar o nome das pessoas que foram, que eles pediram para eu anotar aqui, tá? E lembrando o que eu acabei de falar, que é no sentido de essas pessoas trazem uma mensagem para todas nós. Boa noite, Maria Eliene. Então vamos lá. Hoje a live, se vocês conhecerem alguma dessas pessoas, tá? Por gentileza, se vocês puderem mandar. Hoje os nomes que estão aqui comigo são Neide Cristina da Silva, Francisca Claudenilza de Souza, Cíntia Alves Rocha, João Vitor Simino Sampietro Uzal, que é meu cunhado, e Amanda Marcele Barbosa Lopes. Eu não conheço as 4 outras pessoas que estão aqui. Então, se alguém conhecer e puder encaminhar e mandar. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Amanda. Então, depois eu repito o nome lá na frente, tá? Às vezes as pessoas chegam depois. Para quem já conhece como funcionam as lives, se aparecer alguém aí que não entende bem como é que é e tal, expliquem para eles que a gente já colocou o nome lá no post de ontem e que agora que eu já estou no processo de canalização, já escolhemos os nomes e vamos em frente. Ok, então, boa noite, Vini. Eu vou me concentrar, eu canalizo de olhos fechados porque é mais fácil de ver, exatamente isso para mim. E
eu vou falar sobre esse assunto. Primeira coisa que eu queria dizer é que quando eu recebi esse tema na segunda-feira, é sempre na segunda-feira, tá? Logo cedo, que eu recebo uma agendinha assim, né? Ó, Paula, essa semana vai ser assim, vai ser assado. E esse semana o tema é encorajamento. E eu falei, nossa, que coisa diferente, né? Encorajamento. E aí eu pedi, mas em que sentido é esse encorajamento? Eles falaram, o coragem, né? Coragem é agir pelo coração, coragem. Então, o encorajamento é o processo. Como faz para que eu tome decisões baseadas no meu coração e na minha intuição? Então, o que eles vão falar hoje é esse processo. O encorajamento, aqui no caso, é quase como se fosse realmente uma ponte. Como eu faço para fazer essa transição entre uma situação, uma ideia para algo concreto? Então, esse processo de encorajamento. E aí, ontem eu tive uma intuição de procurar no Google o que significa encorajamento, a origem dessa palavra. E antes mesmo que eu pudesse chegar, né, na origem da palavra, eu vi uma coisa que eu não tinha percebido ainda, eu não sabia, que encorajamento é uma palavra muito utilizada na Bíblia. Muitos trechos, muitos versículos bíblicos versam sobre o encorajamento. Exatamente essa palavra, encorajamento. E tem um aspecto muito bonito do encorajamento. Porque o encorajamento ele também está relacionado a questões externas e não só internas. Significa dizer que nós somos portadores da coragem e nós podemos encorajar outras pessoas por meio das nossas falas, por meio dos nossos incentivos. Então, o encorajamento ele não é uma coisa que eu faço só por mim, certo? Ele é algo que pode ser e deve ser doado aos nossos amigos. O ato de encorajar alguém é sagrado. E essa é a principal lição que eles trouxeram no dia de ontem. Encorajar alguém é um ato sagrado, é sacral. Então, quando eu faço com que as minhas palavras, as minhas atitudes, a minha conduta, faça com que alguém extraia o melhor dele para tomar uma ação, eu estou naquele momento exercendo a minha sacralidade. Então, a primeira reflexão que fica é: eu sou uma pessoa que encorajo outras pessoas, certo? E aí, para eu encorajar outras pessoas, eu preciso ver o coração das outras pessoas. Porque encorajar outras pessoas significa buscar o que de melhor ela tem e dizer, meu amigo, segue por esse caminho aqui. E é já exatamente nesse sentido que hoje a espiritualidade vai falar com essas 5 pessoas e com todos nós por meio delas, que é mostrar, então, como encorajar alguém. Como faz no processo de encorajamento, certo? Não é bonito isso? Achei lindo, maravilhoso. Eu tenho refletido muito e trago esse convite de reflexão a todos nós. Nós estamos sendo pessoas que encorajam pessoas, ou seja, nós estamos sendo pessoas que conseguem ajudar as pessoas a extrair o melhor delas no próprio potencial, certo? Para eu ter essa conduta de encorajamento, eu preciso ter uma qualidade. Eu preciso ter a qualidade da empatia. Por que empatia? Porque na empatia eu vou guardar um pouco de mim para olhar o coração do outro, certo? Não é não fazer ao outro que eu não quero que faça a mim. Não é nesse sentido de empatia. Pelo contrário, é que o outro faça aquilo que é melhor para ele, mesmo que aquilo talvez não seja melhor para mim. Mas no processo de encorajamento, eu olho para ele e digo, olha, você já percebeu que você tem uma qualidade muito boa? Você tem uma qualidade aqui que você consegue agregar pessoas. Então, talvez, meu amigo, o seu processo seja de agregador.
você é um excelente agregador e você encoraja o outro a exercer coisas belas que ele tem no coração. Ser uma pessoa que encoraja é também, sobretudo, perceber claramente que tudo na vida tem algo positivo e algo que às vezes não é tão positivo. Mas numa situação em que todo mundo está olhando para o negativo, a gente pode olhar e falar, olha, se não tivesse acontecido isso, né? Então isso já é um processo de encorajamento. Por quê? Porque nós vamos buscar lá no fundo do coração o sentido daquilo que aconteceu com a gente. Concordam? É assim que funciona. Então eu falo assim, olha, isso aqui aconteceu, mas isso aqui aconteceu, e aí a gente olha para o coração. O que isso quis nos mostrar? Isso também é encorajar as pessoas ao quê? A ressignificar as situações complexas que elas passam. Isso não significa, em hipótese alguma, uma falsa positividade, uma positividade tóxica. Não é isso. E aqui entra, acho que o ponto fundamental do encorajamento. O encorajamento empático, ele pressupõe sabedoria. Né? Eles até param de falar assim, porque é para a gente fazer um silêncio mesmo. Para eu ser um encorajador de pessoas, eu preciso estar exercitando a minha sabedoria. Que sabedoria é essa? É aquela sabedoria de conexão com o próprio coração. E por sua vez, conectado ao coração, eu estou conectado à fonte. O que vem da fonte é sábio, é luminoso, é expansivo, é amoroso. Então, ser uma pessoa sábia, como é que eles estão falando? Todo sábio é um encorajador. É uma das qualidades da sabedoria ser o encorajador, né? Então, agora eles vão... Há muitas pessoas, tá, gente? Aqui tá uma reunião hoje de mentores, de Arcanjo Gabriel tá acompanhando. Ele que é um grande encorajador, Arcanjo Gabriel, ele é o portador das boas novas, está aqui nos acompanhando. Por quê? Porque cada uma dessas pessoas aqui que eles colocaram o nome, né? Eles farão um processo de encorajamento. E o que isso significa? Significa que eles vão mostrar como a espiritualidade atua no encorajamento de outras pessoas. E isso é um aprendizado para todos nós, né? E isso inclui muito e principalmente a mim. Então, eu vou direto aos nomes. Por quê? Porque eles vão contar histórias e tal. Quem acompanha as lives já sabe. Quando tem menos pessoas, eles trazem mais uma perspectiva histórica, né, da questão que está sendo falada. Quando tem muitas pessoas, a gente faz mais rápido, mas ainda assim muito bonito. Nas lives, eu me sinto sempre assim, muito agradecida de estar fazendo esse trabalho, porque eu vejo, né, o amor que eles trazem. Então, vamos lá. Nós começaremos, né? Eu vou falar os nomes de novo, que eu disse que eu diria, né? Neide Cristina, Francisca, Claudenisa, Cíntia Alves, João Vitor e Amanda Marcelli. Vou falar só os primeiros nomes, né? Pronto. Nós começaremos por Francisca, tá? Não conheço Francisca. Então, para todas as pessoas que estão aqui, se ficar alguma dúvida, quiserem conversar depois, estou disponível, tá? É só me procurar aí no direct. Vamos, Francisca. Claudenisa de Souza. Então, vamos lá. A primeira imagem que aparece para mim, eu vejo Claudenisa, não, Francisca, eu vou chamar pelo primeiro nome. A Francisca, ela de pezinho, menininha, né? E ela segura um balãozinho na mão. Tá segurando um balão, o balão tá cheio e ela tá lá segurando esse balão. Sabe quando a gente vai passear no parque e aí tem aqueles balões todos coloridos e a gente ganha aquele balão, mas não pode soltar o balão. Não pode soltar o balão, que o balão voa, né? Vai embora. Trauma de muitas crianças, por sinal. Pronto, a Francisca tá aqui, ó, ela tá segurando o balãozinho dela.
Ela tá segurando o balãozinho dela. Tem um jardim muito grande na frente dela aqui. Tem um lindo de um jardim. E ela não sai do lugar. Tá paradinha segurando o balãozinho. E aí o arcanjo Gabriel fala assim. Ele fala assim, Francisca, mas você não quer brincar no parque? Aí ela fala, não quer brincar no parque. Mas Francisca, tem um bichinho que você gosta, anda desse lado aqui, vem comigo. Ela fala, não vou lá com aquele bichinho. E aí, a gente fica olhando para Francisca, segurando o balãozinho. E a Francisca, ela tá aqui parada. E vai passando o tempo, e vai passando o tempo, e ela tá aqui segurando o balãozinho. De repente, a mãozinha dela começa a cansar. Por quê? Porque tá segurando o balãozinho assim, ó. Aqui, sabe? Pra gente segurar o balão. Pronto, uma hora o braço cansa. E aí começa uma situação. Por quê? Porque o braço tá cansado, o braço tá doendo. Aliás, meu braço tá doendo, minhas costas estão doendo. Não sei se você tá sentindo dor nas costas, Francisca, mas começou a doer tudo pra mim aqui. E aí, tá doendo, e aí você tá segurando aquilo, e aquilo que era leve, o balão é leve, né? Leve, se tornou muito pesado. Por quê? Porque eu estou há muito tempo segurando aquele balão. Então, as coisas leves, elas já não estão mais leves como elas poderiam ser. E aqui, o arcanjo Gabriel está falando que você vai perceber que várias situações na sua vida, elas estão... É como quando você vai fazer algumas coisas, é como se você... Sabe quando a gente vai fazer algo, a gente já se sente cansado antes de fazer? Assim, meu Deus do céu, vou ter que fazer isso hoje? Né? Sabe, essa sensação de, meu Deus, cansei. É como se eu tivesse toda hora com o meu braço cansado. E aí, ele fala assim, pronto, eu tenho uma ideia. Que tal, então, se a gente começar a separar aquilo que é essencial? Assim, o que é essencial para a Francisca? Aí ela para, olha pro balãozinho, o braço doendo, meu braço tá doendo demais. Aí ela responde aqui pro arcanjo que o essencial para ela é ser feliz. É ser feliz. Que ela quer ser feliz. Mas que ela precisou trabalhar muito para ter esse balão aqui. O balão é uma metáfora, tá, gente? Precisou muito para ter esse balão aqui. E agora ela não quer soltar o balão, porque ela acha que o balão vai embora, e aí ela vai ficar sem o balão. E ela trabalhou muito para ter esse balão aqui, né? Apesar de ser criancinha aqui, a gente diz assim, mas eu quis tanto meu balão, e o balão tá lá, o balão é leve, mas o meu braço tá cansado de segurar esse balão, né? E aí ele fala assim, Francisca, experimenta soltar esse balão. Experimenta soltar esse balão. Gente, Francisca, você vai me assistir em algum momento? Mulher, meus dedos, eu não sei se você tá com alguma questão no braço aí, meus dedos adormeceram todos, todo o braço, todo. Ele falou assim, experimenta soltar o balão. E aí você solta o balão. E o balão vai embora. Como é o natural de si. E aí você olha para ele como quem diz assim, poxa, mas meu balão foi embora, né? E ele fala assim, mas o balão é para ir embora. O balão não lhe pertence. Se você ficar segurando o balão, você vai machucar seu braço. E a pergunta aqui é, Francisca, quais são as coisas que você está segurando que estão lhe cansando? E você está segurando, e você está segurando, e você está segurando.
E isso está machucando seu corpo, está cansando seus braços, está cansando a sua ação, mas você está ali segurando. Então, o arcanjo Gabriel está lhe dizendo: é hora de soltar as coisas. Por quê? Porque elas não lhe pertencem. Aquilo que lhe pertence não vai embora. O balão não te pertence. Muitas coisas na sua vida não lhe pertencem. E ao tentar segurar essas coisas, você se cansa. Que tal soltar as coisas? Estou lhe encorajando a ter uma vida mais leve. Como fazer isso? Aí vem o processo. Lembra que eles falaram de processo? Pronto, é o processo. Como? Soltando as coisas. Desapego, eu solto, eu deixo que as coisas que tem que ir vão embora. Por quê? Porque isso me trará um alívio físico, efetivamente. Então, nesse momento, toda a espiritualidade lhe incentiva a soltar as coisas que você acha que lhe pertencem. Solte tudo, porque o que for seu vai ficar com você. E aí o arcanjo Gabriel fala assim: por que escolhemos esse caso? Porque muitas pessoas aqui que estão assistindo ou que vão assistir estão efetivamente segurando muitas situações. O braço está doendo, as costas estão doendo, a situação está lá, mas eu não solto. Eu não solto porque eu criei um apego. Eu acho que eu trabalhei demais para aquilo e eu acho que se eu soltar eu perdi. Mas se esqueceu que nada lhe pertence. Nem o balão e nem as demais coisas. Aí ele falou assim, tem gente que tá pensando assim, então você é desapegado? Não, você vai ser valoroso. Você vai dar valor ao que tem valor. O que tem valor? O processo pelo qual você conquistou as coisas que você gostaria de conquistar. O processo pelo qual você encanta por onde você vai. O que tem valor para você? Então, o encorajamento aqui também vem nesse sentido. O que tem valor para você? Porque tem coisas que estão sendo seguradas que nem são lá tão importantes assim. Não é importante. Na verdade, é só um balão. E nem é dos mais caros, ele está falando aqui. Então, solta. Para muitas pessoas aqui, solta. Ele falou, nunca vi, nós desconhecemos pessoas que tenham praticado desapego e tenham se arrependido. E o desapego aqui, gente, é de situação, é de coisa que a gente fica segurando, fica tentando fazer aquele negócio dar certo e fica achando que é nosso, que a gente... Não. Você tá me ouvindo? Tá passando uma situação dessa? Solta. Não há como se arrepender de soltar algo que está machucando. É insustentável ficar com o braço levantado. Essa era a mensagem. Encorajamento 1. Soltem. Solta os balões, solta as situações. Solta. O que é seu vai ficar com você. Show de bola? Show de bola. Então vamos lá. Então essa é a primeira mensagem. Uma coisa, muita gente se preocupa às vezes. Acho que eu vou ficar sentindo as dores. Já passou, viu? Só de eu sair da energia, já passou. Já voltou ao normal aqui. É assim. Então, a gente vai agora passar para o segundo nome. E o segundo nome que vai ser chamado é Neide Cristina. Então, Neide, que muita gente chama de Neidinha, é aqui de Ilhéus. Conheço, mas a gente ainda não se conhece muito. Então, vamos lá. A Neide, quando a cena abre, eu não sei se todas vão ser nesse jardim, mas a gente está novamente num jardim. E nesse jardim tem muitas flores, gente. Muitas flores aqui.
E elas estão na primavera, tá? Todas as flores estão floridas. E eles estão falando para eu descrever o jardim. E tem flor azul, e tem flor amarela, e tem flor laranjinha, e tem rosinha, e tem, é um jardim multicolorido. Neidinha reuniu para si, eu já chamo de Neidinha já. Neidinha reuniu para si muitas flores. E essas flores estão todas lá. E aí ela fala assim, olha, tô cultivando tantas flores, né? Tem tanta gente aqui no meu jardim. Aí ela olha para ela mesma se vê como flor já. Ela também reconhece nela a primavera. E aí ela olha e fala, e agora? E agora? O que eu faço aqui? Porque já tá tudo florido, já tá primavera, já tá tudo... é um jardim lindo que você cultivou. Lindo. Efetivamente lindo. E aí o arcanjo Gabriel fala, lembre-se que eu sou o arcanjo das boas novas. E estou vindo aqui lhe incentivar, lhe encorajar, para que você definitivamente assuma o posto de protagonista. Saia da plateia e seja protagonista. Você tem dado palco para muitas pessoas brilharem no seu jardim. Muitas pessoas brilham no seu jardim, mas você ainda não confia no potencial que você tem. Você vê o belo no outro, mas você não vê o belo em você. Aí ele fala, você olha, você vê a flor, mas você prefere olhar tudo que tá lá. E você olha, você vê a flor. Você sabe que ela tá ali, mas você ainda não adubou essa flor. Você ainda não fez essa flor desabrochar completamente. Ela tá aqui, mas ela precisa se frutificar, como é o nome? Enraizar, ele tá falando aqui. Isso aqui, essa flor é uma árvore. Isso aqui é uma árvore da prosperidade mesmo, ele tá falando. Nesse seu jardim aqui tem muito mais do que você pode ver. Essas flores aqui, elas precisam se transformar, a começar por você. Você está numa egrégora, como é que é? Entendi. Você está numa egrégora em que muitas pessoas caminharam com você, muitas pessoas evoluíram, muitas pessoas chegaram num nível de consciência, liderados muitas vezes por você, e você sabe disso, eu estou falando. Mas todo mundo aqui também pode dar um salto a mais. E esse salto a mais dessa egrégora que você compõe envolve o seu salto. E aí ele fala assim, estou aqui para isso, para lhe encorajar, dê o salto. Faça o que você sabe fazer. Porque você acha que você não consegue fazer, mas você consegue fazer. Você está, ele está usando uma expressão aqui, como é que é? 1001% pronto. Tem gente que acha que está 99% pronto. Você está 1001% pronto. E agora ele falou assim que ele vai dar como é? Ele vai me mostrar cenas do que é que vai se transformar esse jardim aqui. Ai, que lindo. Eu tô vendo várias mulheres aqui em círculo dançando, como se elas estivessem de ciganas, tá? E tem um altar no centro aqui, tem frutas, isso aqui é isso mesmo, sagrado feminino. Você faz a condução do sagrado feminino. É isso que eles estão falando. Você dá o palco para outras pessoas, mas agora é a sua vez. E você sabe fazer isso. Você tem, como é o nome? Toque sutil da alma, eles estão falando. Esse toque sutil, tem uma intuição, tem um processo de dentro para fora que tá assim, sabe, quando tá balançando, você fala, me olha, me faz o que acontecer, pronto. E aí, eles estão dizendo aqui, por que eles pegaram esse exemplo da Neide? Porque várias pessoas que estão aqui assistindo já reconhecem os seus talentos, já reconhecem os seus propósitos, mas não confiam. Não confiam que são capazes de sustentar-se com esse propósito. E ele fala assim,
Tem 14 pessoas nesse exato momento aqui. Muitas pessoas que estão vendo aqui agora, nesse exato momento, estão nesta situação de saber do propósito, conhecer muito, ter estudado muito, ter feito muitas coisas, mas não deixar que isso frutifique. E isso isso faz com que é como se a planta, vamos considerar que eu estou vendo várias plantas aqui, a gente acaba enfraquecendo a planta. Por quê? Porque essa planta ela não vai ser planta sempre, não. Ela vai ser o quê? Árvore, a árvore que dá frutos. Então vocês precisam dar frutos. Eita, assim. E agora? Agora é de frutos, né? Então, como que eu faço para aquela planta que já cresceu, já floresceu, dar frutos? Eu me jogo. Eu olho para cima e falo assim: hoje eu vou dar um passo além na minha existência, na minha trajetória, de tudo aquilo que eu já aprendi. Ele está falando aqui de pessoas que já estudaram muito, que já sabem o que faz. Eu até tenho nomes na cabeça aqui. Que já sabe o que faz, sabe? Que tem tudo na mão. Ela tem tudo ali, já experimentou de todo jeito. Mas ainda assim, não frutifica. Aí ele fala, não frutifica por causa da espiritualidade? Tá faltando alguma coisa? Não. Se estava faltando uma palavra, a palavra está aqui. E as pessoas sabem com quem é. Quem são as pessoas, elas sabem. Eu estou aqui para dizer que sou o arcanjo Gabriel, sou o arcanjo das boas novas. Façam, frutifiquem. É chegada a hora de frutificar. É a frutificação que traz abundância, que está sendo desejada, procurada, estimada. Ele falou, esse é o grupo 2. Entendi, eles separaram por grupos, né? Separaram por grupos aqui. Então, essa é a mensagem para o grupo 2, que precisa desse encorajamento. Façam. Ele fala assim, vocês já sabem, é hora de fazer. Não tem meias palavras. Façam. Deem um próximo passo. Precisa profissionalizar? Profissionaliza. Torna isso concreto, real, material. Frutifiquem, porque é isso que vai fazer virar árvore. A parte mais difícil já foi. Para muitos aqui, já passou. Como que é? É o grupo Os Missionários da Luz. Ele usou esse termo aqui. Inclusive, ele está falando que podem chamar ele, fazer, como é o nome? Chamar ele, orar, pedir para ele auxiliar, que ele vai auxiliar. Ele auxilia todo mundo que chama ele, falou. É só me chamar que eu ajudo a você, como que é? Eu ajudo vocês a entregarem ao mundo as boas novas de vocês. Ó. Combinou. É isso. Então, obrigado, Neide. Obrigada a todos também, né? Que essa mensagem ressoa no coração. Vamos lá. Estão gostando, gente? Estão se identificando? A Rayane disse que se identificou. Marilene lembrou do salto. Coração de Gaia. E Camille. Vinícius. Vamos que vamos. Agora eu vou passar pro próximo nome, que vai ser João Vitor. Quando abre a cena, João, você não está no chão, né? Você está voando. E não é um jardim, igual foram nos outros. É uma cidade. E eu te vejo voando. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Você tá indo, sabe? Como que é? Comparativamente, João, seria... Imagina uma abelha. Você tá fazendo um movimento de vida, eles estão dizendo aqui, é que como se você estivesse em vários lugares polinizando.
É mais ou menos esse movimento, João. Você vai para um lugar, aí depois você vai para outro, aí depois você vai para outro, tá? Tem um movimento energético na sua vida que está lhe levando a conhecer vários lugares, vários jardins, várias flores, sabe? Primeira coisa que ele tá lhe encorajando: olhe esse processo com bons olhos. Não como um sacrifício, mas como uma oportunidade. Que oportunidade? De expansão. Então, o primeiro encorajamento dele é esse. Por quê? Ele fala assim: João, você já pensou, João, se você estivesse numa situação em que você chega num outro país e você fica paradinho num lugar só? Ele fala assim: você acha que você ia evoluir tanto? Você acha que você ia ter possibilidade de descobrir o que é bom e o que é ruim naquela cultura, naquele lugar, para a sua vida? Ele falou: não. Então tenha paciência. Ele está falando: tenha essa paciência. Por quê? Porque é um processo extremamente importante energético que está acontecendo com você. É o processo de ir e voltar várias vezes. Ir e voltar. Ele mostra igual uma abelhinha. Vai aqui, vai lá, vai aqui, vai lá, sabe? Como se você estivesse voando mesmo. Por quê? Ele está lhe encorajando a ver isso com muitos bons olhos. Porque ele quer também lhe dizer que observe com muito carinho as oportunidades de cada jardim, entre aspas, que você visitar. Por exemplo, você pode chegar num lugar, João, e pensar assim: o que não tem nesse lugar aqui que eu poderia contribuir? Aí ele falou: mas calma aí, não é para você ir lá e fazer já a contribuição, não. Você chega e reflete sobre isso. Aí, numa outra semana, no outro dia, você está em outro lugar, certo? A mesma coisa, você chega lá e você vai se perguntar assim: o que eu poderia fazer para contribuir com esse lugar aqui? Aí, mas calma lá, não vai sair fazendo coisa. Calma, é um momento de polinização. Aí ele fala: pronto, João. Terceiro lugar, você chega lá e fala: olha, o que eu posso fazer aqui que contribuiria com eles? João, a resposta dos enigmas que você está procurando não está em um lugar só. Entende por que eles estão te fazendo você voar a vários lugares? Porque é a soma de cada aprendizado, de cada lugarzinho que você está passando. E essa mensagem serve para outras pessoas também. De cada lugarzinho que você está passando, que vai fazer com que você desenvolva algo que é seu. E aqui chegam as boas novas. Por meio da observação, por meio da estratégia, por meio do pensamento, do raciocínio lógico. É como se cada um desses lugares estivesse lhe acrescentando um aprendizado, que também é cultural, ele está dizendo aqui, certo? Para que você tenha tranquilidade de desenvolver o que você ainda vai desenvolver. Então, não se canse por esse processo inicial. Olhe com outros olhos, tá? Olhe com os olhos de quem está absorvendo. Ele tá falando assim: você é um cara de sucesso. Ele tá falando assim: tem um coração muito bom. E nós temos um plano, um projeto, um propósito que te envolve e que te dá muita satisfação. Então, essa fase é só uma fase de muita expansão. Considere como muita expansão, muito conhecimento, veja como um aprendizado. Sinta isso como um aprendizado. Ele está falando: sinta isso como um aprendizado. Porque você ainda fará alguns voos mais longos. Ele está dizendo aqui, é como se fossem lugares, tá, João? Realmente mais longe. Até que finalmente você feche o seu próprio diagnóstico.
E ao fechar o seu diagnóstico, você vai conseguir dar vida a algo material mesmo, uma empresa, um negócio que é seu, é do João. Marisol entrou aí, esposa de João, a gente tá falando sobre ele, certo? Então, ele está lhe encorajando, ele falou, ele mostrou todo para você, mas principalmente para você ser resiliente ao processo, porque ele é um processo de valor, muito valoroso, muito importante. Quando você olhar para trás, você saberá que para onde você chegou só seria possível indo por esses caminhos. E aí ele fala, esse grupo 3, que é o grupo que está representado pelo João, ele engloba muitas pessoas aqui, que estão, como é o nome disso? Forasteiras na vida. Usaram os termos aqui, tá, gente? Forasteiros na vida, ou seja, pessoas que estão migrando de lugar em lugar, vivendo experiências, vivendo essas experiências. Vejam isso com bons olhos, como expansão. Se não fosse assim, muitas coisas não poderiam vir à tona, certo? Esse recado é para essas pessoas que estão pé na estrada, forasteiros, pé na estrada. É para esse grupo que está ouvindo aqui. Saibam que isso é só um plantio, é uma polinização. Porque o que é de vocês, o que nasce da mão de vocês, está exatamente por vir. Mas só pode vir assim. Tem algumas pessoas muito queridas assistindo aqui que eu sei que estão vivendo essa situação também, além de João. Então vamos lá, esse foi o grupo 3. Agora, alguém aí se identificou com esse grupo 3? Agora eu vou passar para o grupo 4. Amanda Marcelli. Agora vem uma história bem diferente, tá? Ah, entendi. Antes a gente acabou de ver uma história sobre voar, né? Agora nós vamos ver uma história sobre se recolher. E a imagem é bem essa mesmo assim, tá? Tão importante quanto, como é o nome? A colheita, né? É o plantio. Tão importante quanto a viagem, né? É o recolhimento. Então agora esse grupo de pessoas que está aqui representado pela Amanda é um grupo que vai ouvir muito sobre recolhimento, sobre enraizamento, sobre nutrição. É esse grupo que vai estar acessando algumas profundezas de alma em que precisam se recolher para esse momento, entrar num templo do coração. E é como se essas pessoas tivessem em dúvida se realmente o que está acontecendo com elas realmente é o que deveria acontecer. Então agora vamos ver aqui, Amanda. Eu vejo o mesmo jardim que a gente vinha vendo, tá? Então tem esse jardim aqui e eu vejo a Amanda como se fosse você lá recolhidinha. Eu lhe vejo como semente. Você é uma semente plantada, tá? Já tá plantada, tá no solo. E é uma semente que está no processo de germinação. Ou seja, tem a semente plantada, tá lá, tá no quentinho, né? Tá lá. E aí o que acontece? Quando nós estamos muito recolhidos para esse processo de germinação, o que algumas pessoas também podem se identificar como um casulo de borboleta, seria a mesma comparação aqui, né? Mesma metáfora. Nós acabamos por pensar algumas coisas, né? Uma das coisas que ele está colocando aqui, que é importante para esse momento, será que eu não estou perdendo tempo?
tem uma questão também aqui de um incômodo por estar passando o que está passando. Eu sinto uma irritação aqui, sabe? Uma irritação mesmo, que vem aqui da região do plexo solar e ó, sobe. E isso vem de um movimento chamado resistência, ou seja, eu resisto àquilo que está acontecendo comigo, porque eu acredito que... Não é que eu acredito, não é nem isso, eu tenho medo. É isso que tá falando, não é acreditar não, eu tenho medo. Será que isso aqui vai dar certo? Meu Deus, quanto tempo que eu vou ficar aqui nesse lugar quietinha? Ah, entendi. É como é o nome? No tarô tem uma carta chamada o enforcado. A energia enforcada é uma pessoa de cabeça para baixo, que a cabeça está iluminada, ele está de cabeça para baixo, ou seja, fica aí, né? Fica esperando aí enquanto você reflete. É a mesma energia da carta do tarô do enforcado, quem quiser pesquisar desse grupo. Então, o que acontece? É um momento extremamente importante. Por quê? Porque é desse ponto que a gente tá que a gente consegue ver as coisas por uma outra visão. Muitas pessoas estão paradinhas num lugarzinho, como se fosse uma semente ou casulo ou enforcado, qualquer um dos três, vai para o mesmo sentido, para o quê? Reflexão, para que dessa pessoa e dessa reflexão nasça algo novo. E ele está dizendo, eu estou ou estamos, a equipe espiritual, encorajando que você permaneça nesse processo de reflexão, sabendo que deste processo nasce algo novo, né? Tem um eremita também. Então, desse processo nasça algo novo, certo? Então, é necessário, é importante que você faça muito bem esse trabalho de reflexão com o seu interior, tá? E que desse processo de reflexão é de onde nasce, onde germina o novo. Em outras palavras, continue nesse processo, não há nada de errado acontecendo, há muito que vir pela frente, e isso não é um fim, isso é um recomeço, isso é um renascimento. Eles colocaram uma imagem aqui na minha tela mental, tem uma carta no tarô egípcio, acho que é 74, não sei, 72, não sei, se chama renascimento. Ele chama renascimento, se eu não me engano o nome, ressurreição, um negócio assim. E é justamente uma planta, eu vi essa carta hoje atendendo, é justamente uma planta que ela cresce, assim. Só que ela cresce regada pelas águas, ou seja, pelas emoções, né? Então, quando eu equilibro as minhas emoções, então esse processo de eu ficar nesse lugar encolhidinho não é um processo que eu fico lá e não faço nada, não. Ele tem um processo de revisão, certo? Eu preciso ficar lá nesse processo, mas eu vou revisar o quê? As minhas emoções, porque são as minhas emoções que estão adubando essa terra, certo? Só que, no seu caso, Amanda, não só no seu, de todas as pessoas que essa mensagem vai ressoar, o que está nascendo é algo bom. Então, o encorajamento dele olha, é só uma fase, vai passar. Mas vive bem essa fase? Que tal? Viva bem essa fase. Tudo bem estar recolhido, tá tudo bem. Mas vamos nos recolher com consciência. Vamos aproveitar esse momento. Aí ele dá um exemplo aqui pra mim, ele fala tipo um esquilinho que cavou um buraco, aí ele colocou uma televisão, colocou uma lâmpada, pegou um livro e tá lá lendo, sabe? E tá tudo fechadinho, é inverno. Pronto, algumas pessoas estão vivendo a fase do inverno. Ah, entendi, é o inverno. Aí ele fala assim, pronto, seja o esquilinho, arruma tudo no seu lugar, nutrição intensa, se dê do bom e do melhor pra vocês, se dê do bom e do melhor, não tem problema, mas se cuide. Leia um livro, veja um bom filme, ilumina a cabeça, cuida das emoções, é isso mesmo, tá tudo certo. É uma das melhores fases, vai trazer uma das melhores fases da sua vida, das suas vidas. Isso aqui está referindo a várias pessoas que estão ouvindo. Assim assim está feito, ele ainda decretou ainda. Então vamos lá. Esse é o grupo 4.
Eu bebo bastante água porque a água ajuda justamente no processo de equilíbrio energético. São pelas águas que eu consigo. Então, às vezes eu tô aqui, eu abro muita cena, né? Movimenta muita energia. Quando eu tomo água, é como se eu tivesse tomado assim, sabe, aquele espinafre do Popeye. É mais ou menos isso. A água significa isso. Pra mim, essa força, né? Então, vamos lá. Último grupo, quinto grupo, numa perspectiva totalmente diferente agora. É Cíntia Alves Rocha. Então vamos ver que perspectiva é essa, né? Que é diferente. Então vou me concentrar. Ah, tá. Ele tá falando assim. Para as pessoas que estão assistindo, ele fala: lembra que o processo de encorajamento ele também pode ser um processo que vem de fora? Então, nós podemos encorajar outras pessoas? Então, identifiquem se ao redor de vocês há pessoas passando por alguma dessas situações. E se houver pessoas passando por essas situações, vocês lembrem-se como incentivá-las, como encorajá-las, como ajudar essa pessoa a encontrar essa luzinha e ficar bem com a situação que está sendo vivido no presente. O sofrimento é a resistência. A gente não aceitar aquilo que a gente está acontecendo naquele momento. Aí ele fala, mas que opção a gente tem se não aceitar? Não é aceitar a derrota da vida, das coisas, não é isso que ele está falando, não. Vocês estão entendendo, né? É aceitar as condições que estão postas naquele momento. Como que é? Do limão faça uma limonada, ele disse. É isso, essa é a força. Eu tenho um limão, mas eu vou fazer a limonada. Espreme e aproveita. Então vamos lá. Agora sim vou falar de Cíntia. Cíntia Alves Rocha. Tá, agora nós saímos de todas as situações extremamente diferentes. No último caso, a gente estava lá, um grupo de pessoas, né, encolhidinho, Amanda. Aqui, gente, já é um parque de diversões. Eu vejo, Cíntia, você, na sua frente, tem muitas luzes, tem muita distração. Muita, nossa, assim, quase que eu não consigo enxergar. É como se eu tivesse entrado. Ah, entendi, não é como se eu tivesse entrado, não. Isso aqui é mente, tá? Mente. É como se a gente tivesse com uma mente muito eletrizante. Vou até fazer assim, eletrizante. Porque eu vejo aqui uma alegoria passando. E isso é mental. Então, primeiro grande conselho, primeiro grande encorajamento. Ele fala, domine a sua mente. Aí ele fala, vou repetir de novo, domine a sua mente. Se você não dominar a sua mente vai te dominar. E ela está ganhando. Então, esse grupo aqui, ele é o grupo das pessoas que precisam botar rédea na mente. Por quê? Porque a mente, ela tá fantasiosa, ela tá aqui num parque de diversão, tem um monte de luz, tem tudo, só que eu que estou vendo isso daqui, eu vejo que muita coisa aqui é fantasia. A gente tá olhando um lugar aqui no alto que ele não bate com a realidade das coisas que estão acontecendo. E aí ele fala, não existe outro remédio. Todo aconselhamento é domine a sua mente. Aí ele fala, lembra do processo? Então, como você vai dominar essa mente? Agora tem uns aconselhamentos que são mais para Cíntia mesmo. E aí outras pessoas de qualquer grupo aqui pegam, né, de acordo com o que sentirem. Mas o primeiro ponto que ele fala é preciso voltar lá na época, na fase, na situação, na ocasião, ou seja, tem um momento, né, em que as coisas começaram a ser como elas são hoje. E aí você vai delimitar antes e depois. Olha, e aí ele fala, isso por si só já é um grande trabalho de autorreflexão. Porque quando a gente olha pra gente mesmo e pensa, olha, aí ele fala, ele vai dar uma dica de como fazer. Ano 2012, como eu era em 2012? Eu tava vivendo assim, eu tava em tal emprego, eu tava fazendo tal coisa. Então nessa época não tinha isso aqui não. Ano 2013, eu me relacionava com tal pessoa, ele falou, vai fazendo assim, ano por ano para facilitar.
Então, vai lá, pega ano tal, volta. Vai lá, ano tal, volta. Ano por ano. Ele falou, monte sua linha do tempo, traça os anos e escreve lá, esse ano... Ah, não, esse ano na minha mente não estava assim, não. Aí vai para não, isso aqui não... Ah, agora sim, começou aqui. Pronto. Delimitou antes e depois. Ok, isso já é um grande trabalho. É um grande trabalho, certo? A partir daqui começa uma aventura, ele falou. Como se fosse a carta do louco do tarô. Então, o que acontece? A partir daqui eu começo a desvendar os mistérios da minha mente. Como foi que a minha mente ganhou um poder tão grande sobre mim? E aí ele fala, e aí, meus camaradas, como foi que isso foi acontecer? Outra pergunta. Quais são as áreas em que a mente mais te distrai? Tem uma distração aqui. Quais são as áreas que realmente você fala assim, poxa, ou bem nessa área, não queria que fosse assim, mas eu não tô conseguindo fazer diferente? Sabe quando a gente fala assim? Não tô conseguindo. Assim, eu precisava de foco, mas aí eu não consigo focar. E ele fala, então identifique que área é essa. Porque ele fala assim, por que ele tá falando isso? Porque senão fica parecendo que tá tudo bagunçado. Aí ele fala, não, tem distrações que estão bagunçando as áreas da vida. Mas quais são as áreas que são mais prejudicadas? Qual é a área primordial para você iniciar a sua faxina? Ah, é uma faxina. Tem uma faxina mental aqui para fazer. Entendeu? Então, o encorajamento dele é esse. Dominem a mente. Procurem. É como se fosse colocar ordem na casa. Eu ia falar qualquer coisa, mas é ordem na casa. Isso daqui é isso daqui é isso. Pega todos aquilo lá e aí ele fala, para esse grupo precisa de ajuda terapêutica, de nível psicoterapêutico, extremamente relevante que se faça terapias. É extremamente relevante também que essas pessoas estejam em ambiente natural. Eu tô vendo aqui pessoas, e vale para Cíntia, mas agora já tá aberto para todo mundo. Vale cachoeira, praia, terra, mato, essas coisas assim. Por quê? Para descarregar um pouco dessa energia, para aterrar, estar presente. Como é o nome? A natureza, ela torna os pensamentos... a gente concentra mais, a natureza limpa a mente, ela espairece. Espairece, fala assim, sabe quando alguém fala que vai espairecer? E aí vai contemplar lá o mar? Pronto, é isso. Ele tá deixando esse convite, essa sugestão para vocês, e vão espairecer, vão lá limpar a cabeça, entendeu? Pronto. Por quê? Ele já falou o que, como, e agora ele vai falar o porquê. Por que fazer essa higiene mental? Por que dominar a mente? Por que faxinar? Ele falou, sendo direto e reto, muitas coisas que vocês estão vivendo não são verdades. São fantasias da mente. É ilusão. Aí ele falou, tem uma frase que diz, a mente mente. E o problema disso, ou o desafio dessa etapa é de que quando a mente ela cria, por exemplo, um processo que enseja uma adrenalina, né, um medo, o corpo reage. E aí ele fala, há entre vocês pessoas que estão tendo crises de pânico, crises agudas de ansiedade, né? Então, assim, o ponto mais relevante é higiene mental. Procurar ajuda para organizar os pensamentos, espairecer, contemplar a natureza. Ele está me mostrando assim, existem muitas coisas na vida. Tira tudo e coloca número 1, prioridade. Vou cuidar da minha saúde mental. Pronto. Esse é o maior encorajamento que ele pode trazer no momento. Se as pessoas estão com dúvidas, falam, não, mas eu não vou lá no psicólogo, mas não vou procurar lá um psiquiatra, não vou dedicar mais tempo para mim. Ele fala, façam isso. Façam para se libertar, porque é possível.
Aí ele fala, todos aqui que estão assistindo essa live, estão vendo que tem pessoas que estão passando pelos seus desafios, que vocês estão vendo que muitas vezes a pessoa está sofrendo por situações que nem aconteceu ainda. Não julgue essas pessoas. Não é julgando que a gente vai chegar em algum lugar, mas incentive, encoraje a procurar ajuda, a procurar um médico, a procurar terapeuta, leva na praia, leva na cachoeira, façam coisas boas para essa pessoa espairecer. Ele falou, não fica falando na orelha da pessoa não, ajuda ela a encontrar o foco. Assim, foco, certo? E se ela estiver resistente, seja amoroso, faça um pouquinho por vez. Sejam os encorajadores. Tudo certo? Tudo certo. Ok. Sou muito grata à espiritualidade que conduziu aqui hoje a live, né? Trazendo essas mensagens. Foi muito legal. Cada pessoa ser um grupo, representar um grupo. Eu sou muito grata também a todos que assistiram, que ainda vão assistir, que estão sempre aqui. Camila colocou a mente. Agora travou aqui. Tatiane, acho que se identificou. Franciele se identificou. Eu sei que muitas pessoas estão passando por isso. Também já passei por isso. Estamos num mês especial, que é o Setembro Amarelo. Então, sempre que a gente puder, vamos cuidar da nossa saúde mental, emocional, espiritual e energética. Viu? Muito, muito, muito obrigada por mais uma semana. Vou colocar essa live lá no YouTube. Quem assistiu no YouTube, ela ocorreu no Instagram, no @Irmandade Rosa Dourada. Muito obrigada a todo mundo, viu? Um beijo, até semana que vem. Tchau, gente!